da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, irmãos? Hoje estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa. E esse quarto domingo é conhecido como Domingo do Bom Pastor. O bom pastor, Jesus, que se revela o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor. É o que nós acabamos de ouvir agora no Evangelho. Quando nós ouvimos essa frase de Jesus, eu sou o bom pastor, é bonito porque esse adjetivo bom, ele significa algo belo, perfeito, significa algo pleno, algo que realmente é bom. E este é o nosso Deus, o nosso bom pastor, que é belo, que é pleno, que é perfeito, que é bom. Jesus, portanto, irmãos, ele é o pastor por excelência. É o nosso bom pastor. Já no Antigo Testamento, foi pronunciado lá no profeta no profeta Ezequiel, Deus mesmo já falando que nos daria um pastor para nos apacentar. A palavra lá em Ezequiel vai dizer assim: eu mesmo cuidarei do meu rebanho e o procurarei. Eu mesmo apacentarei o meu rebanho e eu mesmo lhe darei repouso. Já é uma profecia da pessoa do Deus querido e amado Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Lá no Antigo Testamento, eu mesmo cuidarei do meu rebanho. Cuidado, o bom pastor cuida, o bom pastor ele zela. Eu mesmo apacentarei. O bom pastor é aquele que apacenta as ovelhas e eu mesmo lhe darei repouso. Vamos descansar naquele que é o pastor por excelência. Jesus é o bom pastor, o pastor que dá vida. E aí poderíamos nos perguntar, Jesus é o bom pastor, mas perfeito pastor, por que ele é pastor? Por que ele é bom pastor? Primeiro, por amor, porque nos ama. Por amor, ele morre pelo rebanho. Mas também, por amor, ele ressuscita para nos ressuscitar. O bom pastor, Jesus Cristo, pastor por excelência, não apenas dá vida, não apenas morre, mas o nosso bom pastor ressuscita para nos ressuscitar. O bom pastor ressuscitou para abrir as portas do céu. O pastor, ele apacenta, ele cuida, ele zela. E o que o Senhor, nosso Deus, pastor por excelência, nos deu como triunfo de tudo isso foi o céu. Ele morreu, mas ressuscitou. Por isso que ele é bom pastor, porque ele deu a vida, deu a sua própria vida, mas também ele ressuscitou para nos ressuscitar. O Evangelho de hoje diz que Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus conhece as ovelhas. E o que significa a palavra conhecer? O Evangelho fala que ele conhece. Na Bíblia, conhecer significa intimidade. Na Bíblia, conhecer significa comunhão de vida. Jesus tem comunhão, Jesus tem intimidade com as ovelhas. Jesus tem uma relação profunda com as ovelhas que somos cada um de nós. Jesus conhece. Na Bíblia, conhecer, na Bíblia, conhecimento significa intimidade. Na Bíblia significa essa comunhão. Jesus tem comunhão conosco. Isso é lindo, é maravilhoso. É a certeza de que nós não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Ele é o pastor das ovelhas e nós somos as ovelhas do qual ele é o nosso pastor. No mundo de tantas vozes, ouçamos a voz do bom pastor. As ovelhas escutam a minha voz. É o que diz o Senhor. O Senhor no Evangelho, assim como ele falou que conhece as ovelhas, Jesus também fala que as ovelhas escutam a sua voz.
conhecem a sua voz. No Salmo 23, um salmo tão conhecido por nós, o bom pastor que dá a vida, o salmo diz assim: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E essa é uma verdade. Nós temos um pastor que nos conduz, um pastor que não nos abandona, um pastor que não deixa faltar nada para nós. Ele nos dá tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Para as águas repousantes me encaminha. E que águas são essas? A água do batismo. O bom pastor nos encaminha para as águas do batismo, para ali nos tornarmos filhos e filhos amados, como nós ouvimos hoje na segunda leitura, e restaura as nossas forças. Diante, meus irmãos, de um mundo que tem amedrontado, que tem olhado para nós e pedido tantas coisas, talvez as nossas forças estejam se esgotando, mas o salmista vai nos dizer que o Senhor restaura as nossas forças. E nesta noite, o Senhor está também restaurando as tuas forças. Ele restaura as forças daqueles que estão fracos. Se você se encontra fraco, se você se encontra fraca nesta noite, você que nos acompanha em casa, se você se sente fraco, o Senhor está restaurando também as tuas forças. Ele é o pastor que restaura, que fortalece a nossa alma, que fortalece a nossa vida. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Ele cuida de nós, Ele está cuidando de cada um de nós. Irmãos, num mundo em que diante de diversas situações perdemos as nossas forças, deixemos que nesta noite o bom pastor restaure as nossas forças. No mundo de tantos caminhos tortuosos, o mundo que tem nos assolado, deixemos que o Senhor nos por caminhos verdadeiros, ou melhor, pelo único caminho verdadeiro, que é Ele mesmo. Ele é o único caminho, como diz a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho verdadeiro. Deixemos-nos, Senhor, nos levar para o caminho verdadeiro. Diante de um mundo que tenta nos seduzir, diante de um mundo que apresenta tantos pseudo-amores para todos nós, amores que não são autênticos e verdadeiros, o bom pastor nos chama a amá-lo com todas as forças. Amemos o bom pastor de todo o nosso coração, aquele que nos amou e que por nós se entregou juntamente do seu Pai. O bom pastor se entregou por amor. Hoje também, meus irmãos, é o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Peçamos ao bom pastor, o bom pastor por excelência, que suscite na igreja santas e inúmeras vocações sacerdotais, pastores segundo o coração de Jesus, segundo o coração de Deus, o pastor que apacenta e que cuida. E eu faço uma pergunta para cada um de nós que aqui estamos, mas ao mesmo tempo que o padre pergunta, eu mesmo vou responder para vocês. Qual é a única imprescindível condição para pastorear o rebanho de Jesus, bom pastor? Qual é a única condição necessária para apacentar o rebanho do bom pastor? Eu respondo com a palavra de Deus. O Evangelho de João, lembra daquela passagem quando Jesus pergunta a João, a Simão: Simão, tu me amas? E Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Eis a condição por excelência. A condição para pastorear o rebanho de Jesus, bom pastor, é o amor ao pastor. Amar o pastor por excelência. Quem não é apaixonado por Jesus não pode ser pastor do seu rebanho. Por isso, meus irmãos,
Hoje é dia de nós rezarmos pela igreja, de rezarmos pelo Santo Padre, rezarmos pelos nossos bispos, rezarmos pelos sacerdotes, pedindo a Jesus que aumente no coração do clero um amor incondicional a Jesus Cristo. Peçamos nesta Eucaristia que encha o coração dos padres de amor, porque um coração apaixonado por Jesus pode apacentar o rebanho de Deus. Afinal de contas, essa é a condição primeira: amar o bom pastor, amar Jesus Cristo. O pastor só pode apacentar se amar o bom pastor por excelência. E aqui é importante nós sabermos e nós lembrarmos: os sacerdotes, sim, são aqueles que o Senhor colocou, o bom pastor que o Senhor confiou à terra. Mas também Santo Agostinho vai dizer algo muito bonito e importante, parafraseando Santo Agostinho: para vós eu sou bispo, e convosco eu sou ovelha, eu sou fiel. Irmãos, eu falo da mesma forma: para vós eu sou padre, e convosco eu sou cristão. Nós somos ovelhas, e é importante nós, enquanto ovelhas, rezarmos pela igreja, pedindo à igreja do Senhor que aumente no coração dos sacerdotes o amor incondicional para Jesus. Essa é a condição primeira. A condição para apacentar o rebanho é amar Jesus, bom pastor. A condição não se trata de competência, a condição não se trata de ser eficiente, mas a condição se trata de amar a Deus. Por isso, peçamos a Deus que aumente no coração dos sacerdotes o amor por Jesus Cristo. Apacentar, Santo Agostinho vai dizer, apacentar é ofício de quem ama apacenta. Por isso, peçamos a Deus essa graça de amarmos a Deus com todas as forças do coração. Essa é a missão do pastor: apacentar, cuidar e zelar. Mas não é só o pastor que o Evangelho fala. O Evangelho fala também das ovelhas. A missão do pastor é pastorear. E qual é a missão das ovelhas? Qual é a missão dos fiéis? A palavra de Deus vai nos dar resposta. A missão das ovelhas está lá na segunda leitura. Diz assim: caríssimos, desde já somos filhos de Deus. A missão da ovelha é se reconhecer como filho de Deus, como filha de Deus. Mas não basta reconhecer, não basta ser filho, é necessário viver como filho. Se nós queremos ser boas ovelhas e ser apacentado pelo bom pastor, nós precisamos ser filhos, e nós ouvimos que o Senhor nos leva às águas repousantes, e é justamente na pia batismal que nos tornamos filhos de Deus. Se perguntarmos quem aqui é filho de Deus, todos nós somos, mas a pergunta vai além. Quem vive como filho de Deus? O filho é aquele que obedece o pai. O filho é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que respeita, aquele que está perto, aquele que não quer o mal do pai e da mãe. Não basta, meus irmãos, sermos filhos, nós precisamos viver como filho de Deus. E eu pergunto para cada um aqui nesta noite, cada um examine a sua consciência: nós estamos vivendo como filhos? Repito, não basta saber que somos filhos. Filhos todos nós sabemos, mas estamos vivendo como filhos? Vocês que estão em casa, façam essa reflexão. Estão vivendo como filhos de Deus? Têm amado? Qual é o quarto mandamento? Se recorda? Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe.
Viver como filho de Deus é honrar o Pai. Você tem honrado o teu Pai do céu? Você tem amado o Pai? Você tem respeitado o teu Pai? O Pai que deu o Filho único por amor de cada um de nós. A nossa missão como ovelha é poder honrar o nosso Pai, respeitar o nosso Pai, ter intimidade. E aí, irmãos, a segunda obra que a ovelha deve fazer, o Evangelho vai dizer: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha que interessante, não é apenas Jesus que conhece as ovelhas, mas as ovelhas também conhecem o bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor e nós aprendemos que conhecer significa comunhão, conhecer significa intimidade, conhecer significa olhar nos olhos e entender o que o outro diz. Eu pergunto para cada um que está aqui nesta noite: nós conhecemos a voz do bom pastor? Nós conhecemos a voz de Jesus? Nós temos intimidade com Ele? Nós amamos a Deus? A condição para o pastor ser um bom pastor é amar. E eu pergunto, nós como ovelhas temos amado o bom pastor? Temos tido intimidade, comunhão? Temos nos relacionado com Deus? Temos colocado, como João fez, temos debruçado a nossa cabeça no peito de Jesus? Como que está a nossa intimidade com Ele? As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Você tem conhecido a voz do bom pastor? Você tem conseguido discernir quando Deus fala com você? Não basta a gente olhar para o pastor sem fazermos a nossa parte. Não basta olhar para o pastor e sentir pastoreado por ele, se nós também não obedecemos à voz do pastor. Nós não podemos ser apenas passivos, receber, nós temos que ser ativos. O nosso amor tem que ser ativo. Nós devemos responder com uma intimidade, com uma relação profunda de amor ao nosso pastor, ao nosso Deus, ao nosso querido e amado Jesus Cristo. Devemos amá-lo com todas as forças do nosso coração. É interessante que Santo Agostinho mesmo, ele fala que é próprio do ofício do pastor é amar, mas é próprio do filho respeitar e honrar. Amar o Pai, a gente só pode honrar se nós amarmos. E aqui, irmãos, o honrar é confiar plenamente, é depositar a nossa confiança plena no Senhor. Nós sabemos que uma criança, quando ama o seu pai, quando confia no pai, ela faz tudo, até loucuras. Algo que de repente ela pode se machucar, mas se o pai fala vem, ela vai, ela se joga, porque ela confia. Nós precisamos confiar plenamente nas mãos do nosso Pai. O Pai nos deu o bom pastor que é Jesus. Ter confiança, honrar é confiar. Não é apenas o respeito por medo, e não é medo, mas é respeito porque eu confio. Irmãos, hoje é o domingo do bom pastor. Não vamos deixar que o domingo do bom pastor passe por mais um domingo, mas vamos fazer a diferença. Que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida. Comece hoje a viver como filho de Deus. Comece hoje a honrar a Deus. Comece hoje a escutar a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus, a se abandonar na voz, na vontade de Deus. Padre, mas eu me abandono nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Mas quando que nós discernimos e entendemos que nós não abandonamos nas mãos do Senhor?
quando nós ficamos com uma preocupação exagerada. Já passou por isso? De você se preocupar, que é natural, mas uma preocupação tão grande que você não consegue dormir, que você não consegue descansar, que você fica ansioso, desesperado, preocupado. Diz a palavra, nós ouvimos, o Senhor nos leva para águas profundas e nos faz repousar. Quando o critério para saber se nós nos abandonamos é olhar para a nossa vida e ver se nós somos pessoas exageradamente preocupadas, pessoas que não conseguem dormir por causa da preocupação total. Uma criança, um bebê, ela não se preocupa tanto, não é? Às vezes a gente até fala, puxa, eu queria ser uma criança. Ah, se eu fosse criança, olha a minha época de criança, né? A criança confia. Talvez o pai e a mãe estão até desempregados, os pais não sabem o que fazer, mas a criança está tranquila porque ela tem o pai e a mãe. O pai e a mãe vai fazer tudo. Eles confiam no pai e na mãe. Talvez está faltando um pouquinho isso da parte nossa, de confiarmos mais em Deus. O bom pastor cuida, zela, apacenta, mas a ovelha, ela honra, ela ama e ela obedece. Somos ovelhas de um único redil, cujo pastor se chama Jesus Cristo, que conhece as ovelhas, conhece o teu coração muito mais do que você mesmo conhece. Sabe aquele aperto que sentimos no peito? Quantas vezes sentimos aquele aperto? Quantas vezes nosso coração se parece angustiado, não é? A gente acorda naquele dia, puxa, eu não sei por que eu estou assim. O que você está sentindo? Eu não sei, eu estou numa angústia, nem nós sabemos explicar. Você já acordou assim alguma vez? Já se sentiu dessa maneira? Sem saber porquê, mas é uma angústia grande, é um aperto. O bom pastor, ele conhece, sabe explicar aquilo que eu e você não sabemos explicar. O bom pastor, ele nos conhece por inteiro, ele conhece a tua alma. O bom pastor conhece os segredos do teu coração. O bom pastor sabe o que é melhor para você. Às vezes, temos tantas situações para a gente poder discernir e falamos, meu Deus, o que fazer? Não sei, eu tenho que ter uma resposta, não sei o que fazer. O bom pastor, ele tem a resposta que você precisa. Sabe aquela resposta que você está pedindo a Deus há muito tempo? Sabe aquela decisão que você precisa tomar? O bom pastor, ele pode te dar. O bom pastor, ele tem para te oferecer. Mas é necessário nós sermos ativos. O bom pastor conhece as ovelhas, mas ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Irmãos, ele conhece tudo de nós, mas chegou a minha vez de poder conhecer mais de Deus, de experimentar mais de Deus. Esse tempo que temos passado, temos vivido, esse tempo que tem angustiado o nosso coração, não é? Mas Deus é o pastor, mesmo em tempo de pandemia. Ele é o pastor que apacenta, Ele é o pastor que conduz. Dê uma chance para Jesus conduzir a tua vida. O grande problema nosso, eu digo nosso mesmo, problema de todos nós, toda a humanidade, é que nós confiamos em Deus segurando a confiança. Nós confiamos até um ponto, mas a partir daqui, opa, eu tenho que enxergar para confiar. Santa Teresinha, ela por isso que ela é doutora da igreja, né? É a esperança cega que tenho, né, em sua misericórdia. A confiança
cega. O que é a pessoa que está cega? Ela não sabe qual a direção. E ela diz: o cristão é aquela pessoa que deposita a sua vida sem saber para onde está indo, mas ela tem a certeza que está se jogando diante do Senhor. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Deixa o Senhor pastorear a tua vida, a tua casa, a tua família, e você vai experimentar algo maravilhoso que há muito tempo você tem pedido a Deus para poder viver. Mas nunca se esqueça, o pastor está contigo, você não está sozinho. Rezemos para que Deus suscite ainda mais o nosso coração, um coração apaixonado por Jesus. Eu termino, irmãos, dizendo isso. É necessário rezarmos para que Deus suscite na igreja pastores apaixonados e ovelhas apaixonadas pelo pastor. Pastores aqui na terra, que são os sacerdotes, apaixonados pelo bom pastor por excelência, mas que Deus suscite também ovelhas apaixonadas pelo bom pastor eterno, sumo e eterno sacerdote, ovelhas apaixonadas, ovelhas encantadas, ovelhas que se colocam nas mãos do seu bom pastor. Que cresça na igreja, que cresça entre nós cristãos um amor incondicional, profundo por Jesus. Porque quando nós amamos, nós damos a vida. Tenho certeza, nós sabemos que o amor de mãe é um amor incrível, né? Se o filho estiver doente e o médico fala que ele não tem mais tanto tempo de vida, e que por uma forma ou de outra a mãe tem condições de dar a vida pelo filho, e o médico pergunta para a mãe: você quer dar a sua vida, quer morrer no lugar do teu filho? Eu não tenho dúvidas que a mãe morreria para que o filho vivesse. É mentira do padre? A mãe daria ou não a vida pelo filho? Daria. A mãe dá a vida, não tem medo. A mãe se entrega. Se o filho está sofrendo, quantas vezes eu vi minha mãe falando assim: como vou ter vontade até de sofrer no teu lugar. A mãe, se puder, ela sofria no lugar para que o filho não sofresse. Quando o filho está doente, a mãe fica acordada, né? Fica ali sentindo, sofrendo com o filho. Isso é fruto de quem ama. Quando a gente ama, a gente não vê o sofrimento, não é isso? Quando a gente ama, a gente não vê o perigo, a gente vai. Peçamos a Deus que aumente em nós, porque muitas vezes nós temos medo, insegurança, é porque falta também em nós ainda mais. Pedimos ao Senhor que aumente em nossos corações o amor a Ele, em todos nós, em toda a igreja, com o clero, com os fiéis, mas a única coisa que devemos pedir ao Senhor é isso: aumenta a nossa fé e o nosso amor, que o bom pastor nos apacente. E nunca se esqueça, você não está sozinho, o bom pastor conhece você, você é a ovelha por quem ele deu a vida e por quem ele ressuscitou. Que a Virgem Maria nos interceda por nós, nos abençoe e que nos ajude a crescer no amor ao seu Filho amado, bom pastor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus.